gostaria de ler algo para vocês. Fale-me acerca da verdade da religião, e ouvirei de bom grado. Fale-me acerca do dever da religião, e ouvirei resignadamente. Mas não me venha falar sobre as formas de consolo que a religião dá. Caso contrário, desconfiarei que você não sabe do que está falando. Quem ainda crê que haja algum expediente, se esse homem pudesse encontrá-lo, capaz de fazer a dor não ser dor, de fato, não importa se você agarra os braços da cadeira do dentista, nem se suas mãos repousam no colo. A broca continua perfurando. Nesse meio tempo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Volte-se para Ele quando você estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes na janela. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos ele mais parece um comandante e em tempos conturbados sua ajuda é tão ausente. E eu poderia continuar lendo várias outras expressões de dor, de inquietação, talvez até de desespero, como estas, que foram escritas não por um ateu, um cético, um cínico, mas por alguém que foi conhecido por defender a existência de Deus. Isso está aqui nesse livro, de C.S. Lewis, A Anatomia da Dor. Essas foram expressões dele após a morte da sua esposa. Expressões de dor, de luto. Expressões de alguém que se viu desamparado por Deus. De alguém que estava lidando com a realidade do sofrimento e da dor. Nesse mês, nós vamos estar enfocando um livro das Escrituras nas diferentes reflexões, cujo texto é muito semelhante a esse texto de Lewis. Eclesiastes foi já descrito por um pastor como o livro mais ácido ou o mais mal-humorado das Escrituras. Eclesiastes é um livro que parece fora de lugar. Eu não sei quantos de vocês já se aventuraram na sua leitura. Ele faz parte daquela porção de livros das Escrituras conhecido como os poéticos ou os de sabedoria. Muitos de nós lemos os Salmos. Estamos familiarizados com muitos dos Salmos, muito embora evitamos aqueles que nos parecem mais perturbadores. Lemos ou nos aventuramos a Jó algumas vezes, inclusive tivemos exposições aqui sobre o texto de Jó, mas, novamente, parece-nos que Jó é um texto difícil para a maioria de nós cristãos. Cantares de Salomão é um daqueles textos apaixonantes ou apaixonados, que alguns pastores costumam dizer para os jovens que devem lê-los apenas depois de terem casado. Mas essa é a poesia das Escrituras. E esses livros poéticos, ou esses livros de sabedoria, como Provérbios, por exemplo, e aí Eclesiastes, são livros que tratam com as emoções humanas, tratam com a vida humana na sua forma mais humana, mais crua, mais próxima de nós. E é por isso que quando nós lemos Eclesiastes, nós encontramos expressões aqui semelhantes a estas do Lewis. Afinal de contas, o escritor diz que
nada faz sentido. Essa é a expressão que ele mais repete durante todo o livro. Nada faz sentido. Nós a conhecemos como vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade. Vazio. Oco. Sem sentido. Essa é a expressão que ele mais repete. Tudo é vão, nada faz sentido na vida. Então, durante esse Setembro Amarelo, quando aqui no Brasil essa campanha foi criada a partir do ano de 2015 para chamar a nossa atenção para a realidade do aumento do número de suicídios em nosso país. Nós vamos olhar para algo que pode ser o gatilho na vida de muitas pessoas, a fim de que elas desistam da vida e optem por terminar com a sua vida. Nós vamos falar sobre esse tema em Eclesiastes, o tema da vida e da morte, tão presente, principalmente no sentido da vida hoje, no trabalho, na felicidade e na própria morte, que se encontra aqui no livro. Eclesiastes é um livro das Escrituras cujo autor é desconhecido. Você diria, mas não foi Salomão? Esta é uma possibilidade, mas cada vez menos sustentada pelos estudiosos. Embora o nome de Salomão se encontra no livro, e embora haja umas 2 referências no livro que poderiam dizer-nos que se trata de um escrito de Salomão, o texto em si nos aponta para um escrito tardio, um escrito muito mais recente, não tardio, mas muito mais recente. Se fosse Salomão, teria que ter sido escrito no século X a.C., e as evidências do texto nos indicam que ele possivelmente foi escrito no 3º século a.C. Então nós temos aqui um escritor desconhecido, um escritor que usa o nome de Salomão como uma referência por se tratar de um livro de sabedoria, desses escritos sapienciais das Escrituras, do qual ou dos quais Salomão é o maior representante deles. E quais evidências são essas? O cenário descrito nesse livro. O cenário descrito nesse livro é bem interessante. E é um cenário que coloca, então, o livro nesse 3º século antes de Cristo, quando o povo estava sendo subjugado e já havia passado por vários sofrimentos nesse período de exílio e pós-exílio, e tanta dor que eles se veem, então, lidando com a injustiça e a opressão. Um tema recorrente no texto de Eclesiastes. A insensatez dos reis. Evidentemente, nós não conhecemos isso no nosso tempo, mas eles entendiam um pouquinho sobre esse aspecto, estavam vendo sobre a insensatez dos reis e dos governantes. O abuso do poder real, novamente, é algo distante para a gente, mas eles tiveram que confrontar com isso naquela época. Esse era o contexto. Portanto, eu acho que esse livro parece bem atual. Eu acho que esse é um livro que merece ser lido e relido e estudado no nosso tempo, porque as informações que ele nos traz são informações que, embora diziam respeito a uma outra época, um outro povo, a outro momento, parece que são sempre presentes em todas as épocas, em todos os tempos. Afinal, o escritor diz que não existe nada novo debaixo do céu, que tudo se repete, que a história parece que acaba se repetindo sempre. Então, esse contexto nos indica que o livro foi escrito numa data mais recente do que aquela época de Salomão. O autor do livro soa como um rebelde sem violência, como um contestador sem arrogância. E talvez nós possamos aprender um pouquinho com ele no nosso tempo. Talvez nós possamos aprender um pouquinho dessa rebeldia sem violência, dessa contestação que não traz o ar da arrogância. É importante para nós, novamente, pensar nisso e pensar nisso neste mês de setembro, porque o livro era leitura obrigatória nas sinagogas durante o mês de setembro ou outubro, na tradição judaica.
Então, ele encontra um espaço muito oportuno para nós pensarmos nele, relacionados a esse tema do amarelo, a esse tema do perigo, a esse tema do alerta diante de situações na vida que levam pessoas a desistirem da vida. Novamente, a mensagem do livro é a mensagem de alguém que está lutando com essas coisas. O livro é escrito, a maior parte dele em forma de poesia, como são esses escritos sapienciais. É uma poesia hebraica, diferente da nossa. Há várias repetições no livro, e essas repetições, inclusive, às vezes, parecem-nos que levam a uma certa contradição no pensamento do seu autor, do seu escritor. A contradição é somente aparente. Se há uma contradição aqui, é somente daquele homem que está lutando com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias, daquele homem que está, de fato, em um período que muitas vezes pode ser descrito como uma confusão ao lidar com as ideias e com o contexto difícil no que ele vive, tentando fazer sentido desse contexto e das circunstâncias. Como eu disse, vaidade das vaidades. O termo hebraico usado é o termo para sopro ou neblina. É o vazio, é o nada, é o oco. E ele é usado de maneira superlativa, vaidade das vaidades, indicando que esse vazio é completo, que é a total falta de sentido, que é o nada do nada. Parece que é assim que ele enxerga a vida, a despeito de todas as coisas que são possíveis experimentar nessa vida. Eclesiastes 1, versículo 2 diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Uma grande inutilidade. Parece até que nós, quando lemos esse livro com atenção, estamos diante de alguns escritos de Kierkegaard ou então de Heidegger, filósofos existencialistas que trabalharam com esse conceito da angústia, do vazio, do encontro com o vazio capaz de mover o ser humano a uma busca por sentido, ou busca por significado, ou busca por transcendência. Outra expressão muito usada é sob o sol, ou debaixo do sol. Isso significa que é na terra. Este é um livro mundano. Este é um livro que lida com as coisas seculares, com as coisas da vida, da rotina da vida. Fala bastante de trabalho, fala de prazer, fala de comer e beber e desfrutar. Coisas da vida, coisas da face da terra. Ele reflete, então, a vida desde uma perspectiva secular e humanista. E é interessante, então, novamente, esse contexto do 3º século antes de Cristo, colocando ele debaixo desse domínio, dessa influência grega. E talvez o autor estivesse dialogando com aquilo que estava no contexto e no pensamento dos homens da sua época. É uma teologia do homem, ou o conhecimento acerca de nós mesmos. A segunda via de Calvino. Calvino diz que importa na teologia conhecer duas coisas: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Eclesiastes é essa segunda via. É o conhecimento acerca de nós mesmos, o conhecimento acerca do homem. Por isso, novamente, ele é um texto bastante atual. O versículo que eu quero focar nessa manhã está no capítulo 3. Este é um dos capítulos mais conhecidos. Se tornou até uma canção de protesto na década de 60. Turn, turn, turn. Que é exatamente essa ideia de que a vida dá muitas voltas e voltas e voltas. E a letra daquela música vem exatamente desse capítulo 3 de Eclesiastes, onde fala que tudo tem uma ocasião certa e que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Essa é a ideia que ele vai desenvolver aqui nesse poema, o tempo certo para tudo. Tudo na vida tem um tempo, e há tempo para tudo na vida. E no versículo 11 ele diz: tudo o que ele fez, ele, Deus, é apropriado ao seu tempo.
também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, é nessa ideia do tempo e da eternidade que a gente vai refletir hoje, em busca daquilo que seria qual sentido. Afinal, o escritor repete várias vezes, não há sentido algum. Será que há? Existe algum sentido na vida? Essa pergunta e essa busca por sentido é uma das coisas talvez mais importantes da nossa existência, da nossa vida. Ela é a grande questão que tem movido os grandes filósofos e os grandes pensadores desde os tempos mais antigos. Mas antes de enfocá-la, eu quero só mencionar duas outras coisas acerca do livro de Eclesiastes, que quando nós lemos, ficam evidentes. Duas realidades claras nesse livro. Uma delas é a responsabilidade humana. O livro trata e fala e nos apresenta a responsabilidade do homem diante da vida. A responsabilidade do homem no trabalho, por exemplo. O homem é responsável pelo seu trabalho, ele é responsável por sua vida, ele é responsável por obedecer aos mandamentos de Deus. Isso é claro no livro. Ele coloca a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo, esse livro nos apresenta aquilo que é notório na visão e na teologia judaica, e eu poderia dizer na teologia bíblica, que é a soberania de Deus. Ao mesmo tempo em que ele diz que o homem é responsável pelo seu trabalho e que, portanto, o homem deve desfrutar o fruto do seu trabalho, ele diz que esse fruto do trabalho e o próprio trabalho é uma dádiva de Deus. Então, o homem é responsável, mas ele é responsável diante de um Deus que é soberano e diante de uma soberania de Deus que se manifesta na provisão de Deus. A vida, o trabalho, o prazer, a alegria, a morte, todas essas coisas o autor vai dizer que, em última instância, dependem de Deus. Responsabilidade humana e soberania divina se encontram aqui nas páginas desse texto. David Gibson, em seu livro Viver a Vida de Trás para Frente, como Eclesiastes nos ensina a viver à luz do fim, diz o seguinte: parte do brilhantismo de Eclesiastes é que ele nos ensina que a vida frequentemente escapa por entre os dedos e ilude a nossa compreensão, sendo ilusória e desconcertante. No entanto, Eclesiastes também faz um argumento muito simples. A vida é complexa e confusa, às vezes brutalmente, mas existe uma maneira direta de encarar essa bagunça. O fim vai dar tudo certo. O fim, quando estivermos diante de Deus como nosso Criador e Juiz, explicará tudo. Portanto, Gibson diz que Eclesiastes é uma maneira de você olhar para a vida a partir do fim. O tema da morte, o fim de todas as coisas, está presente, permeia as páginas dessa poesia, desse livro. Considere o fim, considere a sua finitude, considere que você não vai viver para sempre aqui nessa terra. O livro apresenta a crença na imortalidade, é por isso que ele chama a nossa consideração. A vida continua depois da morte. Ele não entendia nada acerca da ressurreição, isso é um pensamento que vem depois, mas ele acreditava na imortalidade. No entanto, a vida aqui tem um fim. Considere o fim da sua vida, para que você possa viver de maneira que a vida faça sentido. Parece ser esse o apelo do autor desse livro. Qual o sentido da vida, então? Como é que nós lidamos com essa busca por sentido? Nós podemos apresentar algumas hipóteses. Uma delas é que a vida não tem sentido algum, e parece-nos ser essa a hipótese apresentada pelo autor do livro, quando ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo é vazio, tudo é nulo, tudo é completamente sem sentido. A vida não tem sentido algum. Para muitas pessoas, no nosso tempo e no nosso mundo hoje, parece que essa é a resposta.
não há sentido. Não há o porquê buscar o sentido da vida, porque você não vai encontrar sentido algum. A vida é um grande absurdo. Outros diriam que a vida tem sentido, mas que nós não conseguimos alcançá-lo. Nota, se a vida não faz sentido algum, e que se não faz sentido algum buscar por um sentido que não existe, então não é de se surpreender, na verdade, que haja tantas pessoas que decidem fazer um check-out da vida, desistir da vida, dar um fim à vida. O Brasil ocupa, se eu não me engano, a 100ª posição ou algo assim no ranking mundial de suicídios. Ou seja, não é muito alto. Nós não estamos lá entre os primeiros 10, 20 primeiros, nós estamos lá entre os centésimos. Ao olhar para essas estatísticas, algo curioso que me chamou a atenção essa semana é que muitas delas parecem vir de países onde a religião não ocupa a vida das pessoas. E parece que a maioria desses países onde o alto índice de suicídio ocorre são países mais ricos. Há algumas exceções nessas estatísticas, mas geralmente são os países mais ricos. Então, me parece que se você aborda a vida como não tendo sentido, não fazendo sentido, buscar sentido algum na vida, parece que não há realmente razão para viver quando as coisas se tornam tão difíceis de viver. Viktor Frankl, quando desenvolveu a sua teoria no campo de concentração nazista, a logoterapia, na verdade ele já havia iniciado as suas ideias antes da guerra, e depois ele conseguiu aperfeiçoar os seus pensamentos nessa experiência trágica diante do Holocausto judaico. Ele descobriu exatamente isso, e está registrado no seu livro Em Busca de Sentido, as experiências de um psicoterapeuta no campo de concentração. Um clássico, que eu recomendo a todos que leiam pelo menos uma vez na vida. Ele diz o seguinte: se você não tem por que viver, se não há um sentido adiante de você, então realmente você não consegue lidar com as dificuldades da vida. Ele percebeu no campo de concentração, naquele ambiente infernal, terrível, doloroso, que as pessoas que sobreviviam, que as pessoas ao seu redor, e ele mesmo, que tiveram forças para sobreviver, geralmente eram pessoas que estavam olhando para alguma coisa além, para frente, adiante delas. E isso dava a essas pessoas uma força naquele ambiente para que elas pudessem viver. Então, a outra opção é: a vida tem sentido. Será que conseguimos alcançá-lo? O sentido da vida, nessa segunda opção, em busca, ele está relacionado a uma pergunta que vem anterior a esta. E que pergunta é essa? Por que existe algo em vez do nada? Se a gente vai buscar o sentido da vida, a gente tem que pensar no porquê a vida existe. Por que existe algo em vez do vazio? Novamente, duas possibilidades para a gente responder a isso. Uma delas é a via natural, o acaso. Tudo que existe, existe por acaso. Existe algo em vez do vazio, porque do nada surgiu tudo que nós temos, tudo que existe, e tudo que existe hoje, que surgiu do nada, um dia se tornará em nada novamente. Afinal de contas, os cientistas acreditam que o próprio universo está morrendo, que as estrelas estão morrendo, que tudo aquilo que a gente conhece um dia vai desaparecer, que o futuro de tudo, daqui a milhões ou bilhões de anos, é um grande vazio, uma grande escuridão, o nada novamente. Então, o naturalismo, essa via natural, a via do acaso, ela não explica a vida, ela não dá sentido à vida. Existe uma outra via, que é a via sobrenatural. É a que vai dizer-nos que tudo que existe, existe porque há, por trás de tudo, um Criador. Não é o nada que faz com que tudo exista, há um Criador que faz com que tudo venha à existência. Se nós partirmos da ideia de que há um Deus, se não há um Deus, então não há o que explicar. Se não há um Deus, então nada realmente faz
sentido. Se há um Deus e se há um Criador, e essa é a crença, por incrível que pareça, do texto de Eclesiastes, onde a expressão nada faz sentido se repete muitas vezes. Se você vê para onde caminha o texto, caminha para esse conceito de que há um Deus, de que há um Criador, de que muito embora todas as coisas estejam caminhando para a morte se repete tantas vezes, há um sentido quando nós conhecemos o Criador. C.S. Lewis tem nos seus escritos o mesmo, cujas palavras eu li aqui, no momento de dor. Ele diz: um bebê sente fome. Bem, existe alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. O homem sente o desejo sexual. Existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Esse é chamado de o argumento do desejo. Lewis está dizendo que se há um anseio em nós por coisas que nós não encontramos satisfação nessa vida, isso parece ser uma indicação de que nós fomos criados para nos relacionar, ou para conhecer, ou para experimentar algo que vai além daquilo que nós conhecemos de maneira material, além dessa vida, além desse mundo. E é isso que nós lemos aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, o versículo que eu li, diz assim, que tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo, de que Ele colocou a eternidade no coração do homem. A NVI traduz essa eternidade como o anseio pelo eterno, o anseio pela eternidade. Deus colocou um anseio dentro de nós, um desejo, que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, nas palavras de Lewis. Outras versões colocam como o senso da eternidade, ou o desejo de conhecer as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Há um desejo por conhecer essas coisas, ou conjunto do tempo. Ou seja, esse anseio por saber coisas que vão além da nossa experiência, por entender essas coisas, por conhecer e satisfazer-nos com algo que vai além dessa experiência mundana, terrena, descrito como eternidade, o anseio pelo eterno. O escritor diz que foi Deus quem colocou em nós, que isso vem de Deus. Deus colocou esse desejo em nós. E Paulo vai usar essa ideia quando ele fala para os gregos em Atenas. E ele diz que Deus criou todos os seres humanos, que Deus os dispôs sobre a face da terra, de acordo com o seu propósito, os tempos e locais da habitação de cada um de nós. Paulo vai dizer, isso é obra das mãos de Deus. Ele vai dizer que, então a gente encontra essa ideia de tempo e a ideia de propósito. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo certo, há um propósito para tudo. Paulo está se referindo a isso, ao Criador que faz as coisas dessa maneira. Ele vai dizer, Deus fez isso para que os homens pudessem buscá-lo, como que às escuras. Ele fala como que tateando. Quando você acorda no meio da noite, o quarto está escuro e você tem que se levantar, você está procurando alguma coisa, se apoiar, tateando ao escuro, buscando a sua direção. Paulo está dizendo que nós buscamos Deus dessa maneira, muito embora Deus não esteja distante de nenhum de nós. Deus nos fez com esse anseio pelo eterno, para que nós pudéssemos buscá-lo, para que nós pudéssemos voltar-nos para Ele, para que nós pudéssemos encontrá-lo. Embora, Paulo diz, Ele não está distante de nenhum de nós. Deus colocou esse anseio diante de nós. É interessante que esse poema do capítulo 3, ele apresenta a palavra tempo 28 vezes. 4 vezes 7, 28. E ela está distribuída em 14 linhas.
São 2 vezes 7. Então, a gente encontra aqui, e isso é interessante para nós, porque, novamente, a maneira como que esses escritores escreviam os seus textos e a poesia e tudo mais, elas refletem muito da sua visão do mundo, da sua cosmovisão, do seu entendimento das coisas. E até mesmo no número de vezes em que a palavra tempo ocorre aqui, e nas linhas dessa poesia a gente encontra essa cosmovisão. Qual é a cosmovisão? É que o número 7, na cosmovisão judaica, tem essa ideia de completude, do completo, 7 dias da criação. Então o autor, sem citar todos os tempos possíveis, pretende descrever um número completo de diferentes tempos que os seres humanos podem encontrar durante a sua vida. Aqui nesse poema está a completude da vida, a totalidade da vida. E nessa totalidade da vida é que a gente encontra novamente o mistério de Deus por trás dela. E o anseio pelo Criador. John Eldredge, um escritor que tem vários livros publicados em inglês, alguns em português. A primeira vez que eu li algo dele e que me chamou a atenção foi exatamente esse parágrafo que eu quero ler para vocês, onde ele fala sobre anseio, onde ele fala sobre busca. Ele diz o seguinte: a voz geralmente vem no meio da noite ou nas primeiras horas da manhã, quando nossos corações são mais inéditos e vulneráveis. A princípio, confundimos a fonte dessa voz e assumimos que é apenas a nossa imaginação. Arrumamos o travesseiro, rolamos e voltamos a dormir. Dias, semanas e até meses se passam e a voz nos fala novamente. Você não está com sede? Ouça o seu coração. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Esse anseio, essa insatisfação, esse senso de que falta alguma coisa que não pode ser preenchida com a riqueza. O escritor de Eclesiastes vai falar da riqueza, de você possuir tudo e ainda ter o senso de que falta alguma coisa que você não preenche com o trabalho, ou com a carreira, ou com o sucesso, ou com o prazer. Você desfruta todas essas coisas, no entanto, você deita e no meio da noite a voz te persegue. Há uma sede, há um anseio. Falta alguma coisa, existe algo mais, tem que haver algo mais. Esse anseio é o que nos move, é o que nos deveria mover-nos em direção a Deus. É o que o escritor nos diz. E é interessante que esse anseio pode se traduzir em 2 experiências da vida humana. Uma delas é a ansiedade. Ficamos ansiosos por sentir-nos assim. Ficamos ansiosos por sentir que falta algo, que existe algo mais. Isso gera em nós essa ansiedade e uma angústia. A angústia por não entender. A angústia por não compreender e não saber o seu significado. E novamente, Kierkegaard vai nos dizer que essa angústia tem como objetivo nos levar à busca e ao encontro com o transcendente. Então, esse senso de vazio, de nulidade, de falta de sentido nas coisas, de trabalhar, como diz o escritor aos Eclesiastes, trabalhar e trabalhar para sentir-se como se você estivesse correndo atrás do vento. Trabalha, não alcança nada. Como se não tivesse um propósito. Esse anseio, esse senso de nulidade, de vazio, é aquilo que deve nos mover a buscar algo além das coisas materiais, além daquilo que as coisas materiais podem preencher e satisfazer, além daquilo que está ao alcance de nossas mãos, o anseio pelo eterno. Tozer dizia que corações sedentos são aqueles cujos anseios, desejo, foram despertados pelo toque de Deus dentro dele.
Paulo diz, Deus não está distante de nenhum de nós. Deus está nos chamando. A voz está nos chamando. Ele está tocando dentro de nós. Ele está nos despertando com esses anseios e com esses desejos, para que nós possamos conhecê-lo. E conhecendo Deus, possamos conhecer qual o sentido, qual o propósito das nossas vidas. Então, em meio a todas as coisas que acontecem na vida, Coelet, ou o mestre, ou o pregador, ou o eclesiastes, aquele que se dirige a uma assembleia, daí o título Eclesiastes, eclesia no grego, assembleia, esse que fala a assembleia, ele afirma no meio de todas as coisas a presença ignorada de Deus, descrita por Viktor Frankl. Há uma presença de Deus que é ignorada por nós, mas esse é um Deus que se revela, esse é um Deus que quer se tornar conhecido, esse é um Deus que deseja que nos aproximemos dele, esse é um Deus que nos move a isso. Se nós ignorarmos o mover de Deus, ou se nós buscarmos nos lugares errados, certamente não encontraremos. Se nós, no entanto, ao ouvirmos a voz, ao sermos incomodados por ela, buscarmos Deus, certamente o acharemos. Esse é o Deus que diz através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eclesiastes nos convida a encontrar o sentido da vida através da busca por Deus. Deus existe, o escritor diz. Ele fala de Deus como o Criador. Tudo o que existe, todas essas coisas que parecem não fazer sentido, ele diz, essas coisas vêm do Criador. Ele nos chama, e ele chama inclusive a todos nós, principalmente em nossa juventude, quando a gente pode ser tentado a ignorar a voz no meio dos prazeres e das ilusões na vida. Ele nos diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Não negligencie a voz de Deus te chamando para conhecê-lo nos dias da tua juventude. Lembra-te, Ele é um Deus que existe, Ele é um Deus criador. Nós somos criados por Ele, e nós somos criados para Ele. E essa é uma revelação que a gente encontra de maneira mais ampla nas Escrituras. E as nossas vidas jamais encontrarão sentido, a menos que nós busquemos a Deus. E Agostinho nos lembra disso em suas confissões. Quando ele diz, nos fizeste para ti, e os nossos corações continuarão inquietos. Continuaremos com os corações inquietos, enquanto não encontrarmos em ti o descanso. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto do nada. Nós somos criados por Deus. Por um Deus real. Por um Deus que existe. Por um Deus que dá sentido à nossa existência. O sofrimento, a dor, a morte, a realidade, todas essas coisas do mundo que nós experimentamos e que nos levam muitas vezes a esse senso do vazio, da nulidade, da falta de sentido, tudo isso é real. Faz parte desse mundo. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós encontramos que todas essas coisas fazem parte justamente de um mundo caído, de um mundo que, apesar de ter sido criado por Deus para conhecer a Deus, decidiu se distanciar de Deus e viver na sua autonomia, na sua independência de Deus. Só que na independência de Deus, não há vida. Na independência de Deus, o que há é a morte, é o vazio. Os nossos corações vão continuar inquietos, até que a gente se volte para Deus, até que a gente encontre o nosso descanso em Deus. Significa isso que nós vamos encontrar todas as respostas nessa vida? Não. O escritor de Eclesiastes, ou o Eclesiastes, Coelet, ele nos diz exatamente isso. Ele nos diz que nós temos esse anseio para buscarmos a Deus, mas que deste lado nós não vamos encontrar todas as respostas.
é justamente as perguntas que nos movem. E me desculpe, mas eu, ao falar isso, não tenho como deixar de lembrar do filme Matrix. São as perguntas, Neil, que trouxeram você aqui. São as perguntas, é essa busca que Deus colocou em nós, que nos move a buscá-lo. Se quisermos encontrar sentido na vida, a única maneira, o único modo, é por meio da busca. E a busca de Deus. Jesus nos mostrou o caminho. Nessa manhã a gente já teve a oportunidade de conhecer isso de várias maneiras. Ouvimos cânticos, tivemos o momento da ceia, que representa justamente isso. O Deus que decide se manifestar em Cristo de maneira visível. O invisível se torna visível em Cristo. O Deus criador de todas as coisas, o intocável, inalcançável, anda no meio dos homens, vive entre eles, come com eles. Deus chega mais perto. Ele deixou-se conhecer. A maior revelação está lá em Cristo. Então não podemos dizer que não há como conhecer a Deus. Quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Quer conhecer a Deus? Cristo nos mostra a Deus. Quem vê a mim, vê o invisível, ele diz. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer achar sentido para a vida? Você quer achar sentido até mesmo para a dor? Para a morte? Olhe para Cristo. Em Cristo nós vemos um Deus que não é distante, mas próximo, que, muito embora ele esteja bem perto de nós e nos move a buscá-lo, ele decide tornar essa proximidade clara, palpável, patente, diante dos nossos olhos, em Cristo. Em Cristo nós vemos um Deus que não é alheio à nossa dor, mas que partilha da nossa dor. Em Cristo nós vemos um Deus que partilha do nosso sofrimento, da nossa solidão. Em Cristo nós vemos um Deus que diz: a minha alma está angustiada até a morte. Você está angustiado? Cristo sabe o que é a angústia. Cristo sabe o que é a solidão. Cristo sabe o que é o abandono, a rejeição, o desprezo. Em Cristo nós temos um Deus que nos conhece. E que não só nos conhece, mas que experimentou e participou das experiências humanas que nós temos com a dor, e com o sofrimento, e com o mal, e com a morte. E é por meio dele que a gente pode encontrar sentido. E é por meio dele que a gente pode encontrar esperança, somente nele. Se não há Deus, realmente nada faz sentido. Parece que o escritor está dizendo isso o tempo todo, mas, na verdade, ele está igual a C.S. Lewis nesse livro aqui. É angustiante ler. Eu lembro da primeira vez que eu li, eu falei, esse cara perdeu a fé. É assim que a gente se sente, muitas vezes, diante do sofrimento. Parece que perdemos a fé. Mas há luz no fim do túnel. Porque há um Deus. E porque há um Deus, a gente pode conhecer a bondade, o amor e a esperança. Essa é a mensagem de Eclesiastes para nós, e é essa mensagem a única que pode nos dar sentido. No mundo onde tantas pessoas estão optando por tirarem as suas vidas, tantas pessoas jovens estão optando por desplugarem da realidade, por não encontrar sentido, nós temos nas Escrituras o caminho para o sentido. Nós podemos não só desfrutar disso nós mesmos, mas nós podemos levar essa mensagem de esperança a outros. E a minha oração é para que nós possamos fazer ambos. Para que todos nós aqui possamos encontrar esse sentido. Para que todos nós aqui possamos ser mensageiros de esperança, aqueles que estão em busca de sentido.